Bom dia, alunos, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, né? Espero que vocês estejam aproveitando o feriado. E aí a gente vai hoje dar início à nossa última parte da aula de geografia do sexto ano, tá? Que tá lá na página 273, então a página 273. Nós vamos falar nessa aula a respeito da cartografia digital. Nós vamos falar nessa aula a respeito das inovações cartográficas, tá? E aí nessa aula hoje nós vamos fazer aula na apostila para falar a respeito dessas inovações, certo? Então vamos lá para a apostila para falar a respeito das inovações da cartografia nos dias atuais, tá? Bom, gente, então hoje a gente vai fazer a nossa última aula, né? Em relação a conteúdo desse módulo. E aí a gente vai falar agora dos primeiros mapas digitais, da cartografia digital. Então a gente já falou de vários aspectos físicos da cartografia, e aí agora a gente vai falar dos aspectos digitais da cartografia, tá? Então, primeiro que a gente viu as enormes dificuldades já em relação à produção de mapas, em como é difícil produzir um mapa. E aí que os avanços tecnológicos que ocorreram desde meados do século XX, eles vão permitir que cada vez mais os cartógrafos permitam, né, confeccionar cada vez mapas mais detalhados e mapas com uma precisão muito maior, né, sem toda aquela problemática da projeção, dos cálculos, a dificuldade de desenho. Hoje em dia a tecnologia permite que a gente faça isso com uma rapidez muito maior, tá? Então, atualmente, os profissionais, eles contam com recursos muito modernos, né? Bem diferente dos primeiros mapas que foram produzidos, daqueles primeiros mapas do Mercator, do Peters, né? Que era tudo feito à mão, tudo com uma elaboração cartográfica muito mais complicada. Hoje em dia, os recursos tecnológicos permitem que tudo fique bem mais fácil, né? Com uma maior precisão, melhor desenhado, tá? Então, isso é o que a gente chama hoje em dia de cartografia digital. Bom, e aí quando a gente fala da cartografia digital, nós temos os produtos dessa cartografia digital, que são principalmente as fotografias aéreas e as imagens de satélite, né? Começando pelas fotografias aéreas. O que são essas fotografias aéreas? Como o próprio nome diz, são fotografias que são tiradas, né, a uma certa distância em altura de um determinado espaço, tá? Então, as fotografias aéreas, como que elas são obtidas? Câmeras são instaladas ou em aviões ou em drones, né? E essas câmeras, elas vão fotografando uma região. E aí depois a gente mapeia essa região. Como que a gente pode mapear essa região, né? A gente pode juntar várias fotos, ou a gente pode usar numa altura maior e tirar uma foto só. Tudo depende do que a gente quer. A gente quer uma foto de uma propriedade rural. Uma fotografia aérea dá conta de uma foto de uma propriedade rural. A gente quer uma fotografia aérea para mapear uma cidade, né? Aí eu já vou precisar de várias fotografias aéreas. Qual que é a diferença da fotografia aérea para a imagem de satélite, né? Quando eu uso a imagem de satélite, eu vou estar utilizando, né? Vou estar abrangendo um espaço maior. E cada vez que eu vou abranger um espaço maior, os detalhes são menores. A fotografia aérea, ela permite um nível de detalhamento muito maior, né? Então, essa fotografia aérea aqui é de uma cidade, né? Mas vocês já viram aquelas fotografias aéreas de propriedade rural? Né? Quem tem propriedade rural, quem tem avô que tem propriedade rural, sempre tem uma foto assim, que foi tirada do alto. E aí a gente consegue identificar muitas coisas. Por exemplo, ó, nessa fotografia aqui, eu consigo, por meio de escala, fazer o cálculo do tamanho de certas propriedades, do tamanho de áreas, né? Só pegar uma régua, medir aqui quanto tem em centímetros e fazer a relação de escala que a gente já viu nas outras aulas, né? Eu consigo, por exemplo, mapear o tamanho da área de floresta, eu consigo mapear plantações, área de solo descoberto, né? Então, essas regiões que estão mais claras ou é solo descoberto, é grama. Onde está mais escuro eu tenho plantação, eu tenho mata. Dá para ver a rua,
né? Aqui não tem nenhum caso, mas quando tem piscina também, dá até pra ver a piscina nas casas. Então serve bastante pra gente fazer uma análise, né? Essa análise de fotografia, ela é chamada de aerofotogrametria. E a aerofotogrametria, ela é uma ciência, é uma disciplina, na faculdade que eu fiz tinha uma disciplina chamada aerofotogrametria, que a gente analisa o lugar, analisa o tamanho de propriedade, analisa o uso da terra, tudo por meio de fotos aéreas. Então, não tenho a necessidade de ir no local para ver e para fazer análise. Eu uso o que eu tô vendo ali na foto digital, né? Dependendo da foto, eu consigo ver que tipo de plantação que tem, faço o mapa de uso da terra. É bem interessante e é muito mais prático, né? A gente consegue ter uma quantidade de informações precisas de uma maneira muito mais prática. Hoje em dia, muitos drones são utilizados para isso. O drone é muito mais barato que o avião. Até uns 10 anos atrás utilizava-se, né, muito avião. Até quando eu fiz essa disciplina de aerofotogrametria, que faz 9 anos já que eu fiz essa disciplina, que foi no último ano de faculdade, não se falava muito do uso de drones, né? Falou-se, assim, foi comentado que na época estava começando a se utilizar os drones. A gente falava mesmo do uso de helicópteros, de aviões, e hoje em dia eu vejo um uso muito grande de drones para esse tipo de serviço, que é muito mais fácil. Muito mais fácil você colocar um drone para fazer uma aerofotogrametria, para fazer o mapeamento por fotografia digital, por fotografia aérea, do que você fazer com um avião, tá? E aí, fora as fotografias aéreas, tem as imagens de satélite. As imagens de satélite é como se fosse uma foto também, só que aí gerada por satélite, só que ela é diferente do sistema de foto, né? Porque ela não vai captar uma imagem em si, ela capta a reflexão de luz. Então, todo o corpo reflete luz, né? E aí, o satélite, ele vai captar, né, essa emissão de energia da superfície, e a partir dessa emissão, os programas de computadores transformam em imagem, tá? Mas é como se fosse uma espécie de fotografia, só que a partir da emissão de energia. Então, elas são emitidas através de sensores instalados em satélites artificiais. Satélites artificiais são produtos tecnológicos que ficam em órbita em volta da Terra. E aí, esses sensores vão captando energia e transformam essa energia numa espécie de fotografia que a gente chama de imagem. Prestem atenção, gente. Imagem de satélite não é fotografia. Eu tô falando para vocês que é uma espécie de fotografia para vocês entenderem, mas ela é obtida a partir de emissão de energia, que é diferente de como é obtida uma foto. E ela também não é obtida por câmeras como são obtidas as fotografias aéreas, elas são emitidas por sensor. Sensor capta energia, né? Sensor, tipo sensor de infravermelho, essas coisas, né? Eles vão captar a energia emitida. Então, esses sensores captam essa energia e essa energia é transformada numa imagem. Então, vocês estão vendo, ó, o satélite ele vai passando pela Terra, os sensores vão captando a energia, né? Cada energia, ela é dada em comprimento, né? De onda, que a gente chama. Vocês vão aprender isso no ensino médio com maior detalhamento, né? Mas a energia, ela vem assim pra gente em comprimento de onda, tá? Então, ó, onda, essa onda aqui é mais curta, essa onda é mais longa, tá? Então, é emissão de ondas. E aí, cada onda, ela vai refletir uma determinada cor. E aí, por isso que dependendo da onda emitida, a gente transforma numa determinada cor, tá? Aí, geralmente, eles são emitidos em os satélites que são mais antigos, né? Como o Landsat, o Sibers. A gente tá vendo aí uma imagem do Sentinel-2. O Sentinel-2 foi lançado em 2015, né? Eu tenho uma experiência maior com imagens de Landsat e de Sibers, que é da época que eu fazia faculdade. E aí eles emitiam em fonte RGB. O que é RGB? R de red, vermelho, green e blue.
E aí, a partir, né, das cores vermelho, verde e azul, fazia-se toda a coloração das fotos. E aí, geralmente assim, água reflete mais em azul, mata em verde e aquilo que é urbano reflete bem em vermelho. Por isso que era bem fácil de analisar as imagens de satélite, né? E aí, geralmente, solo descoberto refletindo uma cor meio clara, que aí parece um amarelo, mas é uma escala do RED. Essa imagem aqui é desse satélite Sentinel-2, tá? Que ele carrega equipamentos de alta resolução e aí revelam detalhes da superfície terrestre muito impressionantes. Bom, e qual que é a importância, né, dessas imagens de satélite? Elas são georreferenciadas. O que é ser georreferenciada? Ela tem uma relação com a coordenada geográfica. Lembra da coordenada geográfica que a gente estudou? A coordenada geográfica, ela dá uma posição no espaço da Terra, né? Uma posição exata. Então, a partir daquele par de coordenadas que nós estudamos, então vamos voltar lá para a coordenada geográfica, né? A partir do par de coordenadas, dá uma posição certinha, né? Ó, eu tenho aqui, ó, por exemplo, o ponto C. Eu tenho um valor de número, eu dou a minha posição certinha. Isso significa que essas imagens aqui, elas saem com um par de número no globo. E aí, quando você pega, né, indica um lugar aqui, ele vai dar o par da coordenada do lugar no sistema de computador. Porque essas imagens sempre são jogadas no sistema de computador, tá? Esse sistema de computador chama SIG. O SIG é o Sistema de Informação Geográfica. E aí, ele vai dar a coordenada e eu consigo me posicionar. E aí, para que serve isso pra gente? Serve pra gente usar o GPS, né? Como é que a gente usa o GPS do carro, por exemplo, o GPS do celular? Hoje em dia a gente vai pra qualquer lugar e fala assim, como que você chegou lá? Eu usei o GPS a partir dessas imagens de satélite. Então, atualmente, né, o imageamento por satélite ele é muito usado em termos, né, de localização geográfica. Dá também para monitorar áreas de desmatamento. Como que eu vou monitorar a área de desmatamento, professor? É muito simples, ó. O satélite, ele vai circundando a Terra, né? Alguns ficam parados, e aí conforme a Terra faz seu movimento de rotação, ele vai imageando, né? E tem aqueles que vai circundando junto com a Terra. Significa que ele vai captando imagens desse lugar várias vezes ao ano. E aí o que acontece? Eu pego a imagem de janeiro, fevereiro, março, abril. Daí eu olho lá a imagem, por exemplo, né? Aí começou a aparecer uma mancha branca aqui. E essa mancha foi aumentando, O que eu percebo? Que tá havendo um foco de desmatamento aqui. Aí eu pego a coordenada geográfica vai dizer que é lá de Santa Catarina. Aí eu aviso o IBAMA, aviso qualquer órgão de proteção ambiental, né? Ó, em tal lugar tá tendo aí um foco de desmatamento. E aí vai-se nesse lugar, então ajuda muito a fiscalização. Ajuda bastante. Quando eu fazia pesquisa com assessoramento remoto numa época da faculdade, né? E trabalhava-se muito com isso, de você ajudar no monitoramento de áreas, né? Para evitar desmatamento, evitar queimadas. E aí o GPS, que significa, né? GPS é Sistema de Posicionamento Global, que tá em inglês, por isso que é ao contrário, né? System Position Global, uma coisa assim. Mas é o sistema de posicionamento global que dá uma localização precisa do lugar, que é o que a gente mais utiliza hoje em dia, né? Nós, cidadãos. Todo mundo que usa GPS, quando vai pra praia, quando vai pra algum lugar, coloca lá no Waze, coloca no Google Maps o lugar que quer chegar, muito mais fácil, né? Então, como é que vai funcionar o GPS, que é o sistema de posicionamento global? Cada satélite emite um sinal, né? E aí, esse sinal,
indica qual é o satélite, que horas que ele foi emitido, tá vendo? Então, tem satélite 1, satélite 2, satélite 3, satélite 4. Cada um emite um sinal e a que horas ele está sendo emitido. O GPS, que é aquele aparelho que está no carro da gente ou está no celular da gente, recebe esse sinal, detecta esse sinal. Daí o que ele vai fazer? Ele une o sinal dos 4 satélites, pega o sinal desse satélite, desse satélite, desse satélite, desse satélite e transforma na rota e transforma na posição. Pega o sinal dos 4 satélites e transforma naquela rota que dá no celular, sabe? Ou naquela posição. E aí a gente segue a rota do satélite. Aí todos esses sinais produzidos pelo satélite são mandados para um aparelho de navegação que está a bordo do carro, está no celular da gente ou das aeronaves, e a partir deles a gente se localiza. Então, essa é a grande importância desses aparelhos de comunicação, tá? Bom, gente, então é isso, tá? A gente encerra assim esse módulo. Eu vou passar agora as atividades para vocês, tá bom? E aí, qualquer dúvida, me procurar, beleza, gente? Bom, e aí, né, depois de estudar essa parte, nós vamos fazer, vou pedir para vocês agora as atividades referentes a essa parte da aula, tá? Então, referente a essa parte da aula, eu quero que vocês façam para mim a atividade 6, teste 4 e em casa 4, certo, gente? Então, façam as atividades, estudem para a prova, cai até a aula de hoje na prova, tá? E bons estudos e me chamem caso tenham alguma dúvida, ok? Até mais, gente!